Segundo a mulher viciada que grita às vezes fora da minha janela às 3 da manhã. Ei, por que assim faz desse jeito? Após ela quebrar garrafas na rua e meus vizinhos chamarem a polícia, começo a refletir. A declaração dela tem profundidade e significado. Porque às vezes, quando você olha para o mapa do mundo e observa as regiões, às vezes elas realmente não fazem sentido algum. Você realmente se pergunta por que aquilo está ali, por que é assim. Por exemplo, este é Bemidji, Minnesota, meu estado natal, mas não viemos por causa da cidade. É onde nossa jornada começa. Para a missão secundária, vamos visitar uma das anomalias de fronteira mais estranhas da história dos Estados Unidos. Estados Unidos da América e Reino Unido decidiram juntos a fronteira entre os dois estados e chegaram a um acordo. Seria o canto noroeste do Lago dos Bosques, depois desceriam até o paralelo 49. O problema com isso é que haveria um pedaço de terra que ficaria isolado do ângulo noroeste do Lago dos Bosques. E a única maneira de chegar lá é atravessar o Canadá e depois voltar para os Estados Unidos. É um esclave dos Estados Unidos da América isolado dentro do Canadá. Hoje estou aqui com meu amigo Nate, que viajou comigo ao Zimbábue. Decisão de última hora, mas uma aventura maluca. Canadá, 10 milhas a noroeste, ângulo 53. Estamos perto. Isso é o que eu faço. Quero dizer, eu faço esse lance de fronteira. Ok, eu sou o cara da fronteira. Se você viajar comigo, uma hora vai ver alguma fronteira estranha. Saindo dos Estados Unidos da América... Ali diz Canadá. Northwest Angle. Siga pela estrada de terra. Poxa, vou ter que limpar o carro. Bem-vindo aos Estados Unidos da América. Bem-vindo ao Northwest Angle, Minnesota. Ok, então deixa eu explicar. Eles concordaram que a parte noroeste do lago seria a fronteira que fica ali em algum lugar, então eles cortaram todas as árvores. Direto ao sul, até o paralelo 49, lá embaixo está o paralelo 49 em algum lugar. Este é o marco real da fronteira entre os Estados Unidos da América. Então agora, Canadá, Estados Unidos da América, Manitoba, você pode ficar bem em cima da fronteira. Mas é o seguinte, não há controle de fronteira. Você precisa se apresentar quando dirigir mais 8 milhas adiante e também quando entrar neste lugar. Faz parte da reserva Red Lake, então você entra nos Estados Unidos da América e em uma reserva indígena. Tenha isso em mente. Canadá, Estados Unidos da América, certo, quando você entra no Northwest Angle. Por avistamentos de uma criatura tipo pé grande, esta placa foi instalada para sua segurança. Acho que há pé grande aqui. Esta é só uma das curiosas anomalias geográficas do mundo. Veja outras das mais interessantes. Vamos bater um papo sobre geografia. Olá pessoal, sou o apresentador Barbs e... Nossa, o que temos aqui? Eu estou usando uma camiseta do Geography Now e também tenho essa mochila de cordão do Geography Now, ambos itens que você pode conseguir no Geography Now. Compre em geography.com. Temos muitos itens legais, muitos itens novos e atualizados. Compre os produtos. Eu não me importo com o que você faz com os produtos, faça o que quiser. É sua vida e, como sempre digo, não é se vender se é sua própria marca. Faz parte do meu trabalho. Em cerca de uma década em que venho fazendo o Geography Now, já me deparei com muitas anomalias geográficas estranhas, quando se trata do mapa político do mundo. Agora, eu sei que o conceito de fronteiras e linhas de demarcação entre países é meio que, sabe, as pessoas têm opiniões diferentes sobre isso. Para mim, fronteiras e limites fascinam porque é onde o mundo natural encontra o social. Isso mostra como pegamos a Terra e a enxergamos através da lente da soberania. Essas linhas estão sempre mudando, se transformando e evoluindo. E quando você chega a certas áreas dessas linhas, as coisas ficam bem estranhas e únicas. Então vou mostrar algumas das anomalias de fronteira mais estranhas que encontrei em todos os meus anos fazendo o Geography Now. E vamos apenas seguir a lista, certo? A primeira, o quase esclave de Jungholz. Essa é uma bem estranha. Se você der um zoom na parte noroeste da Áustria, sabe? Aquela parte longa e estreita da Áustria, ao longo dos Alpes, logo ao sul da fronteira com a Alemanha. Então, a cidade de Jungholz pertence à Áustria. Mas o problema é que há uma montanha inteira bloqueando ela do restante da Áustria. O curioso é que, na verdade, não é um enclave totalmente separado. Porque se você der um zoom no mapa, percebe que o território de Jungholz, na verdade, se conecta a um corredor muito fino e estreito, mas só no topo da montanha. Caso contrário, os outros dois lados eles são a Alemanha. Então isso significa que, se você quiser entrar em Jungholz sem entrar na Alemanha, só há um jeito: escalar até o topo desta montanha.
Você precisa passar pelo ponto quádruplo e depois entrar na Áustria. É estranho. E o mais estranho é que até tem um marcador na montanha que te informa sobre isso. O jovem é estranho. Na verdade, há um marcador na montanha. Quando a Europa estava definindo suas fronteiras, acho que isso foi... sim, isso foi algo que aconteceu. Então, um brinde a você, Áustria. Próxima, a bota de Saatchi. Ao dar zoom nessa área da Estônia, você notará uma estranha anomalia em forma de cabo. Uma parte da Rússia avança na Estônia, mas uma estrada liga duas regiões estonianas atravessando esse trecho. Assim que você entra nessa estrada, conhecida como Estrada 178, você vai notar nas placas o que está escrito, em inglês, estoniano e russo. Você pode atravessar dirigindo, mas não pode parar e deve seguir continuamente pela estrada. Dos dois lados da estrada há cercas e você vê os postos de fronteira entre Rússia e Estônia. Proibido caminhar ou andar de bicicleta nesta estrada. Só é permitido dirigir sem parar o carro. Agora, em 2005, ministros das relações exteriores da Estônia e Rússia acordaram possível troca de terras. A bota para a Estônia e outros terrenos estonianos para a Rússia. No entanto, até hoje nada foi realmente implementado e tudo continua do jeito que está. Então você pode conferir esse lugar na Estônia. Não saia do carro, é estranho. Próximo, N54 da Irlanda, estrada A3 do Reino Unido. A ilha da Irlanda é dividida entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido. Algumas pessoas consideram um país constituinte, outras consideram uma região, não importa como você chame a Irlanda do Norte, é o Reino Unido, certo? Enfim. Se você der um zoom na área do condado de Monaghan, vai ver que as linhas da fronteira ficam um pouco estranhas e irregulares. E ela simplesmente corta arbitrariamente todas essas terras agrícolas, certo? Para cruzar essas fronteiras aleatórias é preciso usar a estrada principal. Essa estrada cruza a fronteira e muda de nome 5 vezes. Ela entra na Irlanda, depois entra no Reino Unido e muda para a K3 e então cruza a fronteira de volta para a Irlanda. E então volta a se chamar N54 e depois cruza de novo, fazendo isso 5 vezes. Então, se você pega essa estrada, você cruza uma fronteira internacional tipo 5 vezes agora, só se você não conhece a história da Irlanda do Norte. Basicamente, o acordo da Sexta-feira Santa disse que essas fronteiras praticamente não teriam postos de controle. Você pode basicamente cruzar todas essas estradas, tanto faz. E as pessoas nessas áreas têm o direito, por lei, de escolher entre cidadania irlandesa ou britânica, ou até mesmo ambas, irlandesa e britânica. A membrana entre as duas nações é muito permeável na Irlanda do Norte e na Irlanda, embora as pessoas ainda tenham suas opiniões sobre toda a situação. Basicamente, eles estão fazendo o melhor para cooperar sem tornar as coisas muito constrangedoras ou agressivas. Os irlandeses e britânicos têm opiniões diferentes sobre isso. Só isso. É uma bagunça, mas estão tentando seguir em frente com o mínimo de confusão possível. Mas essa estrada é muito engraçada porque ela muda de nome a cada poucos quilômetros. Então é isso. Próxima, o 5 e Grand Popo em Togo. Essa é uma que mexe comigo porque eu realmente vivi essas experiências. Então, se você olhar para Togo, se você der um zoom, há duas áreas que não fazem absolutamente nenhum sentido e é realmente estranho. Primeiro de tudo, perto da capital Lomé, você dá um zoom e percebe que há uma longa faixa de praia. Que Benin simplesmente foi lá e pegou tudo para si e você fica se perguntando por que Benin tem isso? Por que não poderia ser só do Togo? Fica ao lado de Lomé. Por que Benin precisa pegar essa parte? Essa área se chama Grand Popo. De acordo com o que os moradores locais me contaram, havia algum tipo de líder legislativo em Benin que tinha uma namorada ou amante em Grand Popo. Após a independência da França, esses países estavam redefinindo suas fronteiras, e o líder de Benin decidiu ficar com Grand Popo, só para ver a namorada dele o tempo todo. Foi o que me contaram. Não sei se é verdade, mas foi o que o povo togolês disse. Enfim. Outro ponto sobre o Togo. Se você for para o norte, mesmo sendo um país pequeno, leva cerca de 13 horas de carro até lá. Meu Deus, isso foi das coisas mais incríveis que já vi. Você vai ao norte do Togo, perto de Sinkazé, ao lado do Togo e o de Burkina Faso. Na fronteira com Burkina Faso, é preciso atravessar para lá para ver isso. Sem visto UH de Burkina Faso, provavelmente não conseguirá fazer isso, o que pode ser complicado. Agora, considerando toda essa questão da AES que aconteceu recentemente, eu não sei como isso funciona. Você pode fazer como eu fiz. Seja simpático com os guardas de fronteira e peça ajuda para te escoltarem. Se não conseguir, vai precisar de visto de Burkina Faso. Mas dê um jeito assim mesmo. Se você realmente conseguir acesso a Burkina Faso, vai ter que atravessar para Sinkase e depois dirigir até essa pequena ponte bem aqui.
Por quê? Porque essa ponte é o local mais próximo dos 3 países mais estreitos. Saliente na Terra tem só cerca de 120 a 130 metros de largura, acho. Ao norte está Burkina Faso. O ponto de estrangulamento pertence ao Togo, que se conecta a outra parte do Togo, chamada de 5, e ao sul está a Gana. Se tiver sorte de chegar aqui, pode atravessar o mais estreito saliente de 3 países do mundo. E se você for ainda mais sortudo, pode atravessar para os 5 e ver como é essa parte extra, quase um esclave, separada do Togo. Tive a sorte de ir lá com meu amigo Gilles, do episódio do Togo. As pessoas da região disseram que nunca tinham visto um estrangeiro e raramente veem até africanos de países como Burkina Faso ou Gana visitando a área. Tipo, simplesmente ninguém os visita, e eu tive a sorte de realmente entrar lá. O 5 do Togo é uma das áreas mais remotas do país e da África Ocidental. Estou muito feliz por ter conseguido, foi muito legal, Togo. Em seguida, o dedo quente, fino e estreito da Tailândia. Se você observar a fronteira entre Tailândia e Camboja, perceberá algo estranho na costa. Se você der um zoom um pouco mais ao sul, na província de Trat, vai ver que grande parte da linha costeira pertence à Tailândia, mas ela é muito estreita. No seu ponto mais fino, acredito que tem apenas uns 300 metros de largura, ou algo assim. Há uma placa dizendo parte mais estreita da Tailândia. Você consegue ver o Camboja do outro lado da fronteira, aquilo é um ponto turístico. Isso existe devido aos tratados franco-siameses assinados no início do século XX. A Tailândia, então chamada Sião, cedeu terras à Indochina francesa que depois viraram parte do Camboja. E em troca, a França decidiu permitir que a Tailândia ficasse com aquele longo trecho de litoral, mas apenas o litoral, sem nada do interior. Ainda assim, aceitaram. Hoje isso é só uma anomalia de fronteira única entre Tailândia e Camboja. Uma estrada corta a região onde há praias, mercados e pequenas cidades. Mas tem só alguns quilômetros de largura e no trecho mais estreito apenas 300 metros. Tailândia e Camboja são os próximos nas trilhas de Vem Ban Way, na Bélgica. A Bélgica é um verdadeiro tesouro em anomalias de fronteira e divisão administrativa. Mas de qualquer forma, a única coisa que todo mundo sabe sobre a Bélgica, obviamente, é a cidade de Barrel-Nassau. E você sabe, essa é uma situação interessante. Eu realmente fui lá há alguns anos e foi bem legal, tipo, você realmente vê as fronteiras passando por dentro dos prédios e foi simplesmente... Tem sido assim há séculos por causa de, tipo, um tratado entre os nobres que costumavam viver naquela área. Eles trocaram pedaços de terra. Séculos depois, duvido que eles pensassem que alguém ergueria um prédio cruzando fronteiras. Barril-Nassau é legal, todo mundo conhece esse, mas não é disso que estou falando nessa parte, o que estou me referindo é ao caminho Vem Ban. Se você der um zoom no sudeste da Bélgica, na fronteira com a Alemanha, vai notar algo estranho no mapa. Existem esses terrenos isolados que pertencem à Alemanha, mas eles são separados por um caminho pequeno, fino e estreito. Isso é conhecido como a linha férrea Vem Ban. A linha férrea e as áreas estreitas ao redor dela pertencem à Bélgica, mas elas cortam a Alemanha, o que cria 5 novos terrenos isolados. Isso significa que você pode sair da Alemanha, andar 10 metros pela linha férrea e voltar para a Alemanha. Você poderia seguir a linha férrea por muito tempo sem entrar na Alemanha, já que ela está em ambos os lados. O menor desses 5 enclaves parece uma fazenda com apenas uma casa. Mas isso não importa muito, pois aqui é como a comunidade de língua alemã da Bélgica. Essas pessoas parecem não se importar, todos falam alemão e se entendem como se não tivessem problemas. Para eles isso não significa nada, mas basicamente uma linha de trem na Bélgica explica por que existem 5 pequenos enclaves alemães na Bélgica. Por apenas cerca de 10 metros antes de você voltar para a fronteira alemã, E finalmente, nos Emirados Árabes Unidos há o único enclave de segunda ordem do mundo. Isso é um pedaço dos Emirados Árabes Unidos dentro de Omã, que também está enclavado dentro dos Emirados Árabes Unidos. Sabe, parece meio que um pequeno alvo, tipo um círculo pequeno, depois um anel maior, outro anel maior, sabe? Dentro de um país, é um pedaço de um país dentro de outro país, dentro de outro país. Isso não acontece com muita frequência. Na verdade, a última vez que isso aconteceu foi entre a Índia e Bangladesh, mas depois eles trocaram os pedaços de terra para acabar com todos esses enclaves e esclaves. Então, se você for destemido o suficiente, você pode realmente fazer isso, e eu realmente fiz isso. Se você for aos Emirados Árabes Unidos e dirigir até as montanhas de Sharjah, pode seguir um caminho que leva ao único enclave de segunda ordem do mundo. Por que esse enclave existe e qual sua relação com isso?
Assim como nas áreas tribais da Península Arábica, havia uma comunidade tribal em Naua leal ao Emirado de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos. Mas ao redor deles estavam as pessoas da região de Madha, que eram leais a Oman. Então você tinha pessoas leais a Sharjah dentro de uma área cercada pelos omanitas que eram leais a Oman, mas ao redor dos omanitas estavam pessoas que eram leais a Sharjah. Então, inevitavelmente, eles tiveram que desenhar o mapa assim e deixar o povo Naua ter sua própria pequena comunidade dentro do enclave de Mada, em Oman, dentro da seção maior do Emirado de Sharjah. Pessoas. Hoje há uma estrada onde você pode passar por todos esses enclaves dirigindo. Quando você entra, há marcadores, como se pudesse passar por eles. E tem, tipo, um pequeno, como é que chama? Tipo, um pequeno obelisco. Tá escrito, tipo, Emirados, e tem outro, e assim por diante, certo? Quando você entra em Mada, você vê que há bandeiras de Oman e imagens do sultão de Oman em fotos e quadros. Eles deixam claro, aqui é Oman, não os Emirados Árabes Unidos. É pequeno, mas deixam claro que você entra em outro país. Se você está nos Emirados curtindo férias rápidas em Dubai e quer visitar Oman rapidamente. Mas, tipo, se você não quiser passar por todo aquele processo de cruzar fronteira e carimbar passaporte, tecnicamente você pode visitar Madha. Tipo, não tem posto de fronteira, não tem, tipo, carimbo. E você simplesmente entra em uma pequena parte de Oman. Então, é uma coisinha divertida que você pode fazer se for para os Emirados. Fico muito feliz de ter levado minha mãe, na verdade foi uma coisinha divertida. Eu estava animado com isso. Minha mãe ficou tipo, o que a gente está fazendo? Eu nem ligo, mas eu gostei, estava me divertindo mesmo assim. Esses são alguns dos casos mais malucos de anomalias de fronteira. Existem muitos outros que poderíamos citar, mas esse vídeo vai ficar por aqui. Isso deixaria o vídeo com umas 400 horas, não tenho tempo. Mas, quais são outras anomalias de fronteira insanas, malucas e únicas pelo mundo que você consegue lembrar? Por favor, escreva nos comentários. Eu não sei, talvez, você me inspire a fazer outro, sabe? Um vídeo parte 2 sobre isso, quem sabe? Esse tipo de coisa me fascina. E se fascina você também, espero que, tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha aprendido algo. Fique tranquilo, fique ligado.